Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse já é o nosso terceiro vídeo de resolução de questões. E, mais uma vez, se você ainda não sabe de que questões a gente está falando, essas questões são postadas no nosso Instagram, tá? É @i.conrad, Conrad com M, e lá você vai ter acesso às nossas questões, ao nosso conteúdo, tá? E os nossos anúncios de lives que a gente vai ter todos os domingos às 7 horas, tá ok? A questão que a gente vai resolver hoje é o seguinte: a técnica radiográfica do tórax utiliza como parâmetros ideais: alternativa A, alta quilovoltagem e baixa miliamperagem; alternativa B, baixa quilovoltagem e baixa miliamperagem; alternativa C, alta quilovoltagem e alta miliamperagem; alternativa D, baixa quilovoltagem e alta miliamperagem; e alternativa E, independe da quilovoltagem e da miliamperagem. Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui é uma questão falando sobre, especificamente, fatores de exposição. Tranquilo? Então, a gente vai ter os fatores de exposição, entre eles o nosso KV, o MAS, a distância e o tempo, tá? Mas, especificamente aqui, ele está falando de KV e MAS. O que isso vai ser importante para a gente? O KV, a gente sabe que ele é o fator primário de controle de qualidade de uma imagem radiográfica, certo? Ele vai controlar diretamente o contraste dessa imagem. E para você lembrar sempre disso e não confundir mais, você vai fazer o seguinte: coloca esses nomes em ordem alfabética, principalmente o KV e o MS. Você vai fazer o seguinte, olha, KV vem antes de MAS, certo? Então, se o KV vem primeiro, quando você for tirar dúvida, você vai mexer no contraste ou na densidade da imagem? Quem vem primeiro, em ordem alfabética? Contraste. Então, o KV vai controlar o contraste, beleza? E o MAS vai controlar a densidade. E por último, mas que você também vai usar bastante, é qual dos dois influencia na quantidade e qual influencia na qualidade. De novo, bota em ordem alfabética. Qualidade eu escrevo antes de quantidade. Então você vai, ainda na primeira linha, colocar qualidade. E embaixo, quantidade. Certo? Agora você já não vai mais confundir o que o KV faz e o que o MAS faz. Certo? Agora que a gente já está falando de contraste, a gente vai analisar o seguinte. Bom, a questão pede uma técnica para uma radiografia de tórax. O que a gente tem no tórax? A gente tem várias estruturas com diferentes densidades que precisam ter um grau de atenuação diferente do feixe para cada uma dessas estruturas. Por quê? Eu tenho o pulmão, que vai estar cheio de ar, assim eu espero. Vai ter estruturas do mediastino, vai ter o coração, vai ter a traqueia, vai ter o esôfago. Você vai ter o próprio hilo pulmonar, né, bem próximo ali da região medial do seu corpo, e que é toda a parte onde é a parte mais densa, né, da composição do teu pulmão. Então, para você ter uma diferenciação boa, para saber se tem algum nódulo, saber se tem algum enfisema, você precisa de uma diferenciação grande desse contraste, certo? Ou seja, a gente vai anotar então que para um raio-x de tórax, né, para uma radiografia de tórax, a gente precisa de uma técnica que nos dê um baixo contraste. Mas, eu não preciso de muita definição? Preciso. E esse baixo contraste vai me dar exatamente o quê? Uma escala longa de cinzas, certo? Ou uma escala longa de contraste. Então, como assim? O contraste numa imagem, ele é, segundo o livro, a diferença de densidade entre as áreas adjacentes de uma imagem, certo? Então, se eu preciso ter uma diferenciação, um grau de diferenciação maior entre as estruturas, eu preciso que ele tenha baixo contraste, ou seja, eu preciso que o cinza fique diferente do cinza médio, que fique diferente do cinza claro, que fique diferente do cinza mais claro ainda, que fique diferente do branco.
Eu não posso ter um preto e um branco, um do lado do outro de cara, porque eu não vou conseguir diferenciar todas as estruturas. Então, quanto menor for a diferença entre os tons de cinza, mais eu favoreço o meu estudo das regiões do meu tórax, certo? Então, para isso, eu preciso de uma grande, uma escala longa de cinzas e, consequentemente, um baixo contraste. E aí você vem o seguinte, bom, como é que eu vou fazer esse baixo contraste? O KV está associado ao poder de penetração. Então, quanto maior for o meu KV, melhor ele vai atravessar as estruturas, certo? A gente viu isso num conteúdo anterior sobre propriedades dos raios-x. Ele atravessa melhor quanto menor for o comprimento de onda, ou seja, quanto maior for o KV, beleza? Então, se eu preciso de um KV alto para ter um baixo contraste, eu já vou lá nas alternativas e vou ver o seguinte, bom, eu sei que depende da quilovoltagem da miliamperagem, então eu já vou riscar a letra E. Na letra D, eu tenho baixa quilovoltagem e alta miliamperagem. Não, a gente sabe que a gente vai ter uma alta quilovoltagem, certo? Então, vamos para a letra C. Alta quilovoltagem e alta miliamperagem. A gente vai tocar nesse ponto já já. Na letra B, baixa quilovoltagem, então a gente já pode riscar, porque aqui é alta quilovoltagem. E na letra A, alta quilovoltagem e baixa miliamperagem. Então, agora que a gente já definiu o nosso KV, a gente sabe que o KV ele precisa ser alto para poder fazer um raio-x de tórax. Qual é a miliamperagem que eu vou utilizar? Seguinte, quanto maior o MAS, como a gente viu no resuminho aqui, maior vai ser a minha quantidade de radiação. E se eu tiver uma quantidade de radiação, mais eu vou enegrecer esse meu filme, certo? Então, se eu tiver muito MAS, eu ainda vou fazer tons pretos muito fortes. Então, eu preciso de uma baixa miliamperagem, beleza? Para eu não colocar tons muito pretos na minha imagem. Então, eu vou usar a técnica para um raio-x de tórax como uma técnica de alta voltagem e uma técnica de baixa miliamperagem. Lembrando que a voltagem ela vai estar acima de 100, 100 ou mais, segundo o Biasoli, ou ela vai estar entre 110 e 125, segundo o Bontrager, tá? Biasoli e aqui o Bontrager. Beleza? Então, essa é a resposta à nossa questão. Letra A vai ser uma alta quilovoltagem e uma baixa miliamperagem. Gostou dessa resolução? Marca aqui o like no nosso vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida ou se você quer alguma outra questão para a gente comentar, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais, porque todos os domingos, como eu comentei, a gente tem lives às 19 horas falando sobre variados conteúdos sobre a área de radiologia e sobre concursos. Então, para você começar a ser aprovado nessas provas, assiste nossos vídeos, acompanha nossas redes sociais e a gente se vê no próximo domingo.